Olá, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de competitividade. Hoje nós vamos falar sobre sinais de mercado. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, né? Que o mercado está emitindo sinais. Mas, de fato, o que que são esses sinais que são emitidos pelo mercado? E de onde eles surgem? Eles surgem a partir de especulações? Eles surgem a partir das empresas em si que compõem o mercado? Nós vamos ver hoje que são as próprias empresas que emitem esses sinais e quais são eles, para que vocês, enquanto administradores, possam entender, captar esses sinais, né, uma vez inseridos no mercado de trabalho, possam captar esses sinais e posicionar a empresa de vocês de acordo com esses sinais que podem ser emitidos pela empresa que vocês trabalham ou pelas empresas concorrentes do mesmo setor, certo? Então, hoje nós vamos ver sinais de mercado. Então, vocês estão vendo ali, né, na foto, é um homem caminhando e em curvas totalmente sinuosas, uma estrada complexa e com diversas demarcações de sinais diferentes, de diversos caminhos a seguir. As empresas, elas são um pouco disso, né? No momento em que elas acabam se estabelecendo em um determinado mercado, povoado de outras empresas no mesmo setor, concorrentes diretas e indiretas, e elas precisam aprender, né, a identificar esses sinais para poder se posicionar da maneira mais correta possível, da maneira mais estratégica. Afinal, o posicionamento estratégico, ele não é somente inerente à empresa, ele é também, como nós vimos, né, até a nossa disciplina até o momento, ele aspectos que fazem com que a empresa se posicione, tome uma posição de dentro para fora, né? Agora, aspectos externos também podem interferir nesse posicionamento da empresa no mercado. E esses aspectos externos são interferências de concorrentes diretos. E isso que a gente vai ver hoje, né? Esses sinais e o quanto eles podem afetar as organizações. Então, um sinal de mercado é qualquer ação de um concorrente que forneça uma indicação direta ou indireta de suas intenções, motivos, metas ou situação interna. Então, o comportamento dos concorrentes, ele fornece sinais em uma diversidade de maneiras. De diversas maneiras, as empresas podem estar emitindo sinais das ações que elas pretendem praticar ou já ter praticado, né? Alguns sinais, eles são blefes, são, digamos, sinais oportunistas, né? Que eles acabam criando, são emitidos, são falsos sinais, que são emitidos para criar uma expectativa no mercado, uma especulação, mas ele não é real, até mesmo para sentir a febre, sentir o mercado. E se vocês prestarem atenção, para quem assiste e acompanha o mundo do futebol, isso tem acontecido muito, né? Quando, por exemplo, um jogador ele é cotado por algum time brasileiro, mas o objetivo dele não é o mercado brasileiro em si, sim a Europa, por exemplo. E aí o jogador ele se coloca à disposição para que o mercado especule um valor específico para aquele jogador em termos de mercado. E aí os times começam a disputar aquele jogador, quando na verdade a intenção dele nem é ingressar no mercado brasileiro, e sim europeu, mas ele ganha, é uma alavanca que ele utiliza para chegar ao seu objetivo. E entendamos essa mesma ideia no contexto empresarial, onde as empresas elas lançam falsos sinais, ou seja, blefes, e para especular, para criar situações de mercado onde ela possa sentir o que é o mais ideal a ser realizado, a ação, né? Qual é a ação ideal a ser realizada pela empresa, que vai trazer mais benefícios. Então, só concluindo ali, vou retornar, alguns sinais são blefes, né? Alguns são avisos e outros determinam claramente o curso de ação. Quando eles determinam claramente o curso de ação de uma empresa, são sinais reais. Quando não, são blefes. Então, conhecendo os sinais de mercado, eles são meios indiretos de comunicação no mercado e, na maior parte, são, se não no todo, o comportamento de um concorrente traz consigo informação que pode ajudar na análise da concorrência e na formulação de estratégias. Ou seja, eu vou observar o que o meu concorrente está fazendo,
através desses sinais que ele está emitindo, e a partir disso eu consigo elaborar estratégias, né, de posicionamento no mercado. O conhecimento dos sinais também é importante para movimentos competitivos efetivos. Então, ao mesmo tempo em que eu capto sinais emitidos pelas outras empresas, eu, enquanto empresa, também posso emitir sinais, sejam eles reais ou blefes. E aí é que está o jogo do mercado. Né? É aí que ele acontece, quando eu emito ou quando eu capto esses sinais e consigo integrá-los à estratégia da organização. Então, a partir desses sinais que eu emiti ou que eu captei, eu vou absorver esses sinais e entender como o mercado está se montando, se formulando ao meu redor. Certo? Então, pessoal, fiz uma pausa para encostar a janela que estava entrando muito ruído. Não sei se vocês conseguem me ouvir depois direitinho. Bom, continuando então, aqui com os nossos slides. A empresa, então, precisa disso, ela precisa interpretar esses sinais. Então, um requisito para a interpretação correta dos sinais é o desenvolvimento de uma análise das linhas básicas da concorrência. Como é que eu analiso? Como é que eu sei quando a empresa está emitindo um sinal ou não? Ou quando é um blefe, por exemplo? Então, o autor, o Michael Porter, ele nos traz o seguinte: um entendimento das metas futuras dos concorrentes. É necessário para que se faça essa análise, é necessário já ter o entendimento das metas futuras. Onde é que esse concorrente ele quer chegar? Ele almeja o mercado internacional, por exemplo? Uma concorrência global, ou ele quer, ou por exemplo, ele é um mercado local, ele é uma empresa local, mas que deseja uma abrangência regional, como por exemplo, os supermercados Rig. É uma empresa local, mas que já visa uma expansão regional, que já está nos municípios, se eu não me engano, de Rosário, Quaraí. Então, é uma empresa que é local, mas ela está expandindo. Será que o supermercado 300 ou a Recofran ou a Sulfrangos, que são mercados, né, que o Niederauer, perceberam essa movimentação nos supermercados Rig? Ou analisando num nível mais micro, aqui dentro do município? Não sei se vocês perceberam que os supermercados, eles começaram a trabalhar com atacado e varejo, que é, digamos, o atacarejo, né? Onde eles têm uma estrutura de supermercado que vende no varejo, que é a venda comum por unidades. E eles também estão expandindo para o atacado. Por exemplo, o Niederauer tem a loja do varejo e ali do lado já tem o depósito que vende por atacado. Então, vende de fardo, né? Vende os produtos empacotados em grandes quantidades. O Rig é a mesma coisa. Quem começou esse movimento foi o supermercado Niederauer, e o Rig, percebendo essa movimentação desse mercado que provavelmente estaria descoberto, foi lá e também criou o atacarejo, né, o atacado e varejo do Rig. A gente não tem essa movimentação do supermercado 300, porque talvez o posicionamento dele não seja para esse tipo de mercado. E isso vai depender do interesse que a empresa tem em atingir determinados mercados dentro do seu âmbito. No caso aqui, a gente está analisando, como eu falei, no nível micro aqui no município, né? Então, é uma observação a ser feita dos movimentos que essas empresas estão fazendo para atingir novos mercados. Já agora, o Rig comprou ali o Lanifício, isso já é de conhecimento, né, público, e eles pretendem criar um shopping ali. Não é um free shop, é um shopping. Então, é uma empresa que está expandindo para outros ramos do mercado. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas essas empresas, elas estão emitindo sinais. Quais são os sinais que elas estão emitindo? Que mercados a mais elas querem abranger? Para onde elas querem crescer? Então, é isso que nós aprendemos a ver a partir do entendimento, né, das metas futuras dos concorrentes. O que eles querem? Onde eles querem chegar? Certo? Depois, ele também, o autor traz, o Porter traz, que uma forma correta de interpretação dos sinais também é entender as hipóteses sobre o mercado e sobre eles mesmos, né? As hipóteses que essas empresas têm em relação ao mercado e sobre elas mesmas. E também das estratégias em curso e das capacidades, ou seja, agora recentemente nós vimos, ainda nesse ramo, né, que eu gosto de citar porque eu
é um ramo que todo mundo conhece, que é da alimentação. Provavelmente vocês, familiares de vocês, compram ou no Rig, ou no Big, ou no 300, ou na Recofran, na Sufrangos e outros supermercados, ou mercados, ou mini mercados que temos na cidade. Esses são os mais representativos em termos de porte, o Niederauer não citei, mas também, em termos de porte, e que fazem parte do nosso cotidiano, então é muito fácil, muito mais fácil exemplificar, né? Até para que vocês entendam. Então, nesse contexto, quais são as estratégias em curso dessas empresas? O que elas estão fazendo? Por exemplo, a Recofran recentemente, há poucos dias, na verdade, inaugurou uma loja nova ali na Saldanha da Gama. Que em seguida que passa para as Artigas, que vai sentido do bairro Prado, eles inauguraram uma loja. Então, ou seja, eles estão em expansão, em franca expansão. Essa é a estratégia em curso dessa empresa. Eles estão construindo um centro de distribuição lá no Distrito Industrial, ali no Porto Seco. A mesma Recofran. Então, já a Sulfrancos também está ampliando o número de lojas. Eles têm 2 lojas ali na linha, não é Poarres, é na Avenida Tamandaré. Eles têm 2 lojas ali. Eles tinham uma e já abriram outra, que inclusive tem bastante movimento. Então, ou seja, essas empresas, quais são as estratégias em curso que essas empresas estão tomando? E isso é necessário ser observado, certo? Com certeza podemos classificá-las como empresas em franca expansão, porque elas estão ampliando, criando lojas, tá? E a partir do momento em que elas criam lojas é porque existe expectativa de consumo dessas lojas. Se existe expectativa de consumo é porque vende. Então, essas empresas vão conseguir manter ali, no mínimo, seus 20 a 30 funcionários por loja. Isso é um custo de, no mínimo, 25 a 30 mil reais por mês só de mão de obra. Fora os insumos, as matérias-primas e os produtos que eles precisam girar, né, dentro do supermercado. Então, é um valor bem considerável para o município de Santana do Livramento. Então, é preciso entender como é que se comporta esse mercado do ramo da alimentação. Dos supermercados em geral, né? Porque não é somente alimentação, eles vendem outros produtos. Mas, em suma, de alimentação. Tá? E também das capacidades, das estratégias em curso e das capacidades que essas empresas têm. Afinal, existe um limite, né? De atuação, de ramo de atuação dessas empresas dentro do mercado. Qual é essa capacidade que essas empresas têm? Então, também esse é um ponto a ser observado. Então, só comentando aqui, dando mais uma ênfase, mas eu já expliquei que são os sinais de mercado, né? Que podem ser um sinal real ou um blefe. Então, o sinal real são indicações reais, né? De fatos que estão acontecendo realmente, de motivações, intenções ou das metas de um concorrente. Ou blefes, né? Que são sinais criados para iludir outras empresas, levando-as a tomar ou não uma determinada ação para beneficiar quem emitiu o sinal. Então, eu posso ser oportunista enquanto empresa, né? E emitir sinais falsos, ou seja, blefes, para criar uma especulação no mercado, então eu poder perceber de que forma eu posso atuar nesse mercado, de que forma eu posso elaborar estratégias e me posicionar de maneira mais competitiva possível. O discernimento da diferença entre um blefe e um sinal verdadeiro normalmente envolve julgamentos muito sutis e de conhecimento de causa, né, digamos assim, de conhecimento de mercado. Então, a partir do momento em que eu me incumbo de tomar uma decisão, de definir o que é um sinal real ou um blefe, eu preciso ter, no mínimo, um conhecimento daquele mercado. Mínimo, para entender todo um contexto das empresas que se estabelecem nesse mercado, né, das empresas que constituem esse mercado, e então entender se aquilo de fato é um blefe ou um sinal real. Opa, passei mais um. Então, pessoal, ainda, né, falando dos tipos de sinais de mercado, os sinais de mercado eles assumem diversas formas. Já vamos ver quais são. Dependendo do comportamento do concorrente particular envolvido, eu posso emitir sinais para um concorrente dentro de todo o mercado que eu componho, ou para o mercado em si, em geral, ou somente para um concorrente. Normalmente eu vou, nesses casos, são concorrentes mais fortes, concorrentes diretos, né? Muito mais que estão ali no páreo da concorrência competitiva.
Então, né, comportamento do concorrente particular envolvido e do meio empregado para transmitir o sinal. Na discussão das diferentes formas de sinais, será importante indicar como eles podem ser usados como blefes e como estes podem ser distinguidos dos sinais verdadeiros. Então, agora a gente entra nessa parte mais importante, né, que são realmente os tipos de sinais de mercado que as empresas emitem, que são avisos prévios de movimentos. Agora já vamos ver exemplos de cada um deles. Anúncios de resultados ou de ações posteriores aos fatos, discussões públicas sobre a indústria pelos concorrentes, explicações e discussões dos concorrentes sobre os seus próprios movimentos, táticas do concorrente relativas ao que poderiam ter feito e maneira como as mudanças estratégicas são postas em práticas de início. Vamos ver o primeiro, então, que são os avisos prévios de movimentos. Nesse contexto, então, um aviso prévio é uma comunicação formal feita por um concorrente de que ele tomará ou não alguma ação, de que ele vai fazer algo ou não, ou já ter feito, também pode acontecer. Como a construção de uma fábrica, uma alteração de preço e assim por diante. Um aviso não assegura necessariamente uma ação que será praticada, ou seja, ele ainda pode ser um blefe ou pode ser um aviso real, um sinal real. Podem ser dados avisos que não são postos em prática, tanto porque nada foi feito, como porque um aviso posterior cancelou a ação. Ele pode ser intencional, um blefe, ou pode ser um aviso real, um sinal real. Entretanto, ações anteriores fizeram com que a empresa não levasse adiante essa tomada de decisão. Então, vamos ver um exemplo. Avisos de movimentos prévios, né, prévios de movimentos, é quando o Rig Supermercado ele anunciou a construção de um shopping. Então, saiu no jornal A Zero Hora, na coluna da Giane Guerra, e não só na coluna Zero Hora, se a gente procurar, tem notícia no jornal A Plateia, tem notícia no Sentinela 24 Horas, tem notícias em diversos veículos de comunicação. Mas esse eu achei bem relevante, né? Saiu a nível de regional, né? Saiu não só para o Rio Grande do Sul, mas para os municípios que o ZH compreende, que é a região sul do Brasil. Então, rede de supermercados planeja construir novo shopping no Rio Grande do Sul. O projeto do empreendimento inclui um hipermercado e espaços para cerca de 20 lojas. Então, essa é a ideia, né? Dos supermercados RIGs avisar previamente os movimentos que eles estão tomando rumo a expectativas de longo prazo da sua organização. Da sua organização enquanto supermercados RIG. Não supermercados, enquanto empresa RIG, porque aí eles vão estar ampliando não só de um supermercado para um hipermercado, mas para um hipermercado dentro de um centro comercial de lojas. Então, o objetivo deles é muito maior, certo? Então, eles estão avisando, eles compraram um prédio, adquiriram um prédio e já começaram o processo de reforma, né? Inclusive, já anunciaram esse ano que começam as obras e que vai durar, inclusive, um bom tempo. Até não sei dizer agora ao certo quanto tempo vai durar essa obra, mas vai durar alguns anos, tá? Essa obra. São 2 ou 3 anos, uma coisa assim. É uma expectativa que eles têm. E foi anunciada, inclusive. Também, com exemplo, né, de avisos prévios de movimentos, a gente tem o anúncio de redução dos preços do combustível, dos combustíveis em geral. Então, ali tem uma reportagem, né, que a Petrobras anuncia a primeira redução em 2021 do preço da gasolina nas refinarias, ou seja, num movimento crescente, né, não só dos combustíveis para automóveis, mas também outros tipos, como, por exemplo, o gás metano, que é o que a gente utiliza, gás de cozinha, que vem numa crescente de preço, eles anunciaram uma redução, ou seja, eles estão avisando previamente os movimentos que o mercado está tomando em relação ao preço dos combustíveis. Certo? Embora essa notícia, eu acredito, eu não tenho ali a data da notícia, mas até já depois que baixou, já subiu de novo, então realmente esse mercado ele tá bem vulnerável. Tem altos e baixos de preço, altas e baixas de preço, né? Mas a princípio são avisos que eles estão dando, assim como avisam quando sobe, avisam também quando baixa, certo? Também, como sinais de mercado, nós temos os anúncios de resultado ou de ações posteriores aos fatos. O que é isso? É quando uma empresa ela faz um anúncio após o fato. O anúncio após o fato tem a função de assegurar que outras empresas saibam e tomem nota dos dados revelados. Ou seja, quando eu tenho
dados específicos, concretos, e aí eu faço o anúncio. E aí esse não se caracterizará nunca como um blefe, sim como um sinal real, pois é a comunicação de um resultado, de algo que já foi feito, certo? Então, como anúncio, como qualquer anúncio, um anúncio ex post, ou seja, depois, né, posterior, ele pode ser incorreto, o que é mais provável, enganador, embora isso não pareça ser comum. Tá? Muitos destes anúncios referem-se a dados como parcela de mercado, que não sofrem auditoria, nem estão sujeitos aos procedimentos de escrutínio completo e confiabilidade. Então, ainda que sejam fatos posteriores ao acontecimento desses fatos, eles ainda podem ser maquiados, como nós conhecemos, né? Os dados maquiados, ou seja, uma demonstração de um resultado de exercício de uma empresa. Ele pode ser real, pode ser o extrato de fato do que aconteceu, né, na contabilidade da empresa, mas também aqueles dados eles podem ser maquiados, muitas vezes para aumentar os lucros da empresa, para especular, para elevar o nível, o valor das ações de uma empresa se ela for de capital aberto. Então, existem diversas questões que precisam ser bem especificadas. E ali ele está dizendo, esses dados normalmente eles não sofrem auditoria. Esses dados são publicados, eles são públicos. Normalmente, para empresas de capital aberto, esses dados são públicos. Então, vocês podem procurar acesso à internet, né, na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, vai oferecer esses dados completos para vocês, mas muitas vezes eles podem não ser totalmente confiáveis, tá? Embora eles sejam resultados anunciados. E aqui nós temos um exemplo, né, de anúncios e resultados ou de ações posteriores aos fatos, que é quando a JBS anunciou o resultado do segundo trimestre de 2020. E ela anunciou que teve um lucro de 3,38 bilhões no segundo trimestre do ano de 2020. Então, ela revelou, né, o seu resultado do exercício. E, inclusive, esse jornal é um jornal The Capital Advisor, Conselho Capital, ou Conselho de Capital, e ele é um jornal, na verdade, que, assim, como, por exemplo, o Jornal do Comércio, que trata muito mais questões de mercado mesmo, e eu não vou dizer que eles estão mentindo, pode ser real? Pode, mas se esses dados são baseados na demonstração do resultado do exercício, no balanço final da empresa, da JBS, pode ser especulativo, como pode não ser, ele pode ser real também. Então, cabe investigar, né? A partir disso, não tomar decisões a partir de uma notícia, e sim tentar investigar mais a fundo os resultados dessa empresa para saber se de fato isso aconteceu, se ela teve esse lucro e também atingiu os resultados que ela anuncia. Ainda nesse contexto, nós temos ali também como anúncios, né, de resultados de ações posteriores aos fatos, quando a Volkswagen divulgou o resultado do exercício também, onde a Volkswagen divulga, né, resultado das operações do ano de 2019, o coronavírus ainda é uma dúvida para 2020. Então, essa matéria é do mês de março, do dia 17 de março de 2020, que foi mais ou menos quando começou a pandemia aqui no Brasil. Então, ainda era o resultado, eles colocaram que foi muito positivo, né? Que o balanço mostra estabilidade nas vendas, mas que não tinha uma expectativa, não tinha nenhuma expectativa para o mercado de 2020, não saberia ainda o que iria acontecer. E eles ainda anunciaram ali que as vendas de carros de passeio da marca caíram, enquanto a receita cresceu. O grupo diz ainda não ser possível fazer uma previsão sobre os impactos da pandemia Covid-19. Então, pessoal, aqui a gente tem um anúncio, né? Bem claro de que a empresa teve um resultado positivo ao longo de 2019, mas que não tinha expectativa para o ano de 2020. Isso é bem interessante e ruim para o mercado, no sentido de que o mercado ele gosta de notícias positivas, de notícias boas, para que ele possa se movimentar. Ou seja, empresas de capital aberto possam vender as suas ações, possam manter as suas ações e não vender, ou então repassá-las, no momento em que existe um anúncio de uma instabilidade no mercado, que é o que a Volkswagen está fazendo aqui. Não sei o que vai acontecer em 2020, é incerto. Pode vender como pode não vender. Então, existe muita incerteza. E aí vale a nossa aula sobre mercado, sobre
estratégias de mercado na incerteza, né? Em momentos de incerteza que nós já tivemos anteriormente. Então, como essas empresas elas se posicionam, como o mercado, então, se posiciona a partir desses sinais que elas estão emitindo de incerteza, certo? Até aproveitando agora comentar com vocês, o mercado em si, ele se desenvolveu não muito em cima das vendas diretas de produtos acabados, ou seja, dos automóveis, mas ele se movimentou bastante, muito mais, em relação às autopeças, que as pessoas acabaram tendo que fazer revisão nos seus carros, arrumar, né, fazer uma manutenção, optando pela manutenção ao invés de adquirir novos veículos. Então, houve um movimento, sim, das montadoras, mas em relação às autopeças e não aos veículos propriamente ditos, em vendas. E isso no mercado em geral. Também, como sinais de mercado, nós temos as discussões públicas sobre a indústria pelos concorrentes, ou seja, eu até coloquei ali, né, mais ou menos um bate-boca. Discussões públicas é o quê? Bate-boca. Sobre a indústria pelos concorrentes. Quando os concorrentes ficam falando e discutindo publicamente sobre o seu concorrente, seja ele direto ou indireto. Então, não é incomum os concorrentes comentarem as condições da indústria, né? E mesmo as previsões de demanda e de preços, previsões da capacidade futura e o significado de mudanças externas com o aumento nos custos de materiais e assim por diante. Tais comentários podem ser carregados de sinais, porque eles podem expor as suposições da empresa sobre a indústria na qual ela está presumivelmente constituindo a sua própria estratégia. Ou seja, a empresa ela lança esses comentários para minar, né? Para minar o mercado contra ou a favor de uma determinada empresa, e aí ela acaba se posicionando a sua estratégia em cima dessa especulação. Tais comentários podem conter solicitações implícitas para disciplinar os preços, inclusive. Vamos ver alguns exemplos que podem acontecer. Aqui nessa matéria do Diário de Pernambuco, tem um exemplo de discussões públicas sobre a indústria pelos concorrentes, né? Um bate-boca entre os produtores rurais e a indústria de produtos químicos para a agroindústria. Então, nós temos aqui, a concorrência acirrada aumenta preços no agronegócio. Segundo os produtores rurais, fusão entre gigantes do setor já encarece diversos tipos de insumos e podem comprometer a viabilidade financeira das lavouras no futuro próximo. Essa matéria aqui é do ano de 2018, de agosto de 2018. Então, o que eles estão falando aqui, pessoal? Os produtores rurais, eles estão se sentindo um pouco desconfortáveis em relação à fusão que está havendo nas grandes empresas que fornecem os insumos, seja ele agrotóxico, seja ele sementes, seja ele material de alimentação para pecuária, por exemplo, ou até mesmo remédios, né, medicamentos para os animais. Então, essa indústria ela estava no momento de fusão, e isso provavelmente não caracterizam a criação de um monopólio, mas a princípio talvez um oligopólio, e e as empresas se posicionando nesse tipo de mercado, elas podem ter domínio sobre o mercado e então demandar os preços. Então, no momento em que eu percebo um movimento de mercado, eu já consigo prever, né, uma previsão de preços que está tendo, uma previsão de que as empresas elas vão poder manipular o mercado e impor os seus preços. Então, os produtores rurais insatisfeitos com essa movimentação de mercado já emitiram a sua opinião e começaram a discutir publicamente sobre essa indústria, certo? São sinais, né, que as empresas vão emitindo. No caso ali, a fusão foi um sinal para os produtores rurais. Que mais? Vamos ver então, pessoal. Ainda, né, dentro desse exemplo de discussões públicas sobre a indústria pelos concorrentes, nós temos aqui uma discussão dos produtores e de borracha natural e a indústria da borracha natural. Eles tecem comentários com informações implícitas para disciplinar os preços. Então, ali, os produtores e a indústria da borracha natural têm novo índice de preços de importação. Parceria entre a Secretaria da Agricultura e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ou Confederação Nacional da Agricultura, contribuiu para balizar negociações de compra e venda no mercado do produto. Ou seja, aqui a indústria e os produtores, o pessoal que extrai, né,
a, a borracha, o látex da seringueira, os produtores de borracha e a indústria da borracha já estavam emitindo sinais de que os preços eles iriam aumentar para importação, ou seja, para os países que querem comprar a borracha do Brasil. A gente vai comentar mais sobre o mercado da borracha nas próximas aulas, porque é bem interessante no momento em que a gente percebe que, creio eu, pelo menos na minha concepção, que o Brasil era um grande produtor de borracha natural. A borracha natural ela serve principalmente para fazer pneus, né? É a matéria-prima base dos pneus. E além da borracha natural, eles utilizam borracha sintética, utilizam aço, fios de aço, utilizam outros materiais também, mas a base é a borracha natural e a borracha sintética. Então, é bem interessante nós observarmos isso, porque o Brasil ele não é um grande produtor no mundo de látex, de borracha, embora seja um dos top 10, digamos assim. Mas o principal é a Indonésia e a Tailândia. São os principais países que se revezam, inclusive, no topo desse ranking de produtores de borracha. E é bem interessante nós observarmos, porque ainda assim o Brasil, ainda assim, ainda que abaixo da capacidade de consumo do mundial, o Brasil ainda consegue impor os preços sobre o seu produto em função da seringueira ser um produto natural do Brasil. A seringueira ela é uma árvore nativa brasileira, que foi depois levada, no início do século XX, levada para a Ásia, e aí eles começaram a produzir ela de maneira artificial, né? Eles levaram a planta daqui para plantar lá e começaram a produzir lá. Hoje eles produzem muito mais lá, e o mundo inteiro consome, inclusive o Brasil, essa matéria-prima da borracha da Indonésia, da China, da Tailândia, da Malásia, da Índia também são os 5 maiores produtores em função também do preço praticado. No momento em que no Brasil o custo de um produtor de látex é em torno de $500, nesses países é em torno de $150. O custo, né, dessa mão de obra desse produtor de látex, desse extrator de látex, né? Então, isso é um grande problema para o mercado em si. Eu não estou dizendo que é certo pagar $150 não, não é isso, né? Não, jamais seria isso. Mas a gente sabe a realidade desses países, da pobreza que é instalada economicamente e socialmente nesses países, e por isso eles têm uma mão de obra muito mais barata e conseguem produzir muito mais, inclusive, e então comercializar, né? Os países têm preferência por comprar, por adquirir essa matéria-prima desses países por ser mais barata, tá? E não tanto do Brasil. Mas a gente vai conversar sobre essa questão da extração de borracha natural no Brasil, de látex, porque ela é bem interessante e como se constitui o mercado em torno disso também é bastante interessante nós observarmos. Tá? Depois, além disso, né, de que ali eles estavam emitindo o sinal de que o preço vai subir da borracha natural, nós temos como tipos de sinais de mercado, explicações e discussões dos concorrentes sobre seus próprios movimentos. Ali no item anterior, era os concorrentes discutindo sobre outros concorrentes. E aqui não. Aqui são os concorrentes discutindo sobre os seus próprios movimentos. Então, muitas vezes, os concorrentes eles discutem seus próprios movimentos em público ou em locais onde é quase certo que o assunto discutido alcance outras empresas, porque eles querem justamente esse objetivo, divulgar o que eles estão pensando, seja ele um sinal real ou um blefe. Um exemplo como do segundo caso é a discussão dos movimentos com consumidores ou distribuidores importantes, caso em que a discussão com quase toda certeza circulará na indústria. Por quê? O consumidor ele não consome somente de um fornecedor, né, de uma indústria. E a indústria ela também não consome somente de um distribuidor. Esse distribuidor não distribui a matéria-prima em insumo somente para uma indústria, distribui para várias. Então, essas pessoas que compõem essas indústrias e tanto a cadeia de distribuição quanto de consumo, elas circulam. Na mesma medida, as informações circulam também. E esse é o objetivo de falar sobre si mesmo, né? Sobre seus próprios movimentos. E dessa forma, nós temos aqui um exemplo. Vou pular o slide aqui, tá, pessoal? Aqui ele fala também algumas formas, né?
que a explicação de uma empresa ou a discussão quanto aos seus próprios movimentos pode servir consciente ou inconscientemente, pelo menos a 3 propósitos. Então, tem alguns propósitos, né, agir dessa forma, que são, pode ser uma tentativa ou de fazer com que as outras empresas percebam a lógica desse movimento e, em consequência, acompanhem, né, ou de comunicar que o movimento não deve ser tomado como uma provocação. E sim, um movimento autônomo da empresa, mas que não deve ser tomado como provocação. E explicações ou discussões sobre movimentos podem ser preemptivos, ou seja, feito por antecipação, preventivo. A empresa percebe alguma modificação, seja ele de consumo ou de mercado, e ela acaba tomando essa atitude preventiva, né, já, por antecipação. Ou podem ser usados como uma tentativa de firmar um compromisso publicamente, com uma empresa, com outra empresa, ou, por exemplo, com um fornecedor, ou com o próprio mercado em si, em termos de dominância desse mercado. E aí vamos ver alguns exemplos. Aqui, nesse exemplo, né, de explicações e discussões dos concorrentes sobre seus próprios movimentos, nós temos uma tentativa ou de fazer com que as outras empresas percebam a lógica de movimento, né? Que é quando a indústria metade das indústrias reclama que falta de mão de obra qualificada no Brasil, ou seja, a indústria, no geral, né, do Brasil, brasileira, ela está emitindo um sinal, ela está comunicando que a mão de obra qualificada no Brasil é um problema. Não existe mão de obra qualificada no Brasil para assumir as vagas de trabalho existentes. Isso é um grande problema e ela está emitindo esse sinal para as outras empresas, comunicando: olha, a gente não tem mão de obra qualificada o suficiente. Alguém precisa, né, fazer um movimento para que isso aconteça. Ou a gente se junta, ou a gente estabelece um compromisso de fazermos cursos específicos de treinamento para essas pessoas, para poder ter essa mão de obra capacitada. Lembram que eu falei para você sobre a curva de aprendizagem? Quando um colaborador ele ingressa numa empresa e ele não, principalmente na indústria, né? Mas em qualquer empresa, em qualquer contexto, e ele não tem um determinado tipo de conhecimento, ele vai demorar para aprender aquela técnica, aqueles processos, aquela dinâmica de trabalho. Isso é uma curva de aprendizagem, esse tempo, né? Chama-se curva de aprendizagem, ele tem um custo para a empresa, normalmente ele é alto, porque aquele colaborador ele não está produzindo na capacidade total que ele poderia ter. Então, além de é um custo que vai implicar, inclusive, na previsão de demanda, na produção em si da empresa. E então as empresas elas são muito preocupadas com isso e acabaram emitindo esses sinais. No caso aqui das indústrias, né? E também ali eu trouxe outro exemplo, que é o comentário sobre previsão de demanda e capacidade futura, discussão sobre movimentos preemptivos, que ali na Rádio Agência Nacional, houve ainda agora, outubro de 2020, é bem recente, que anunciaram a falta de insumos, ou seja, faltam insumos e indústrias têm dificuldades em atender clientes. Isso pode ser até entendido como um pouco do resultado daquela outra notícia, né? Mas, na verdade, existem essa questão de previsão de demanda, de atendimento da demanda, ela pode se dar por diversos motivos. Pode se dar pela falta de funcionários qualificados, né, treinados, pode se dar pela escassez de matéria-prima e insumos, pode se dar em função da própria curva de aprendizagem, né, desses colaboradores estarem ingressando, pode se dar por uma série de questões inerentes à indústria. Mas ainda assim, eles estão emitindo esses sinais, eles estão explicando, né, e discutindo essa realidade e já prevendo que eles não vão conseguir atingir, porque a escassez é registrada tanto no mercado doméstico quanto internacional. E aí eu vou ler um pedacinho do contexto só para a gente entender ali. Falta de insumos, alta no preço da matéria-prima, problema para atender clientes. Esses são alguns dos principais problemas enfrentados pelas indústrias no Brasil, segundo o grande efeito da pandemia. Num segundo grande efeito da pandemia, o primeiro foi a paralisação da produção, ou seja, no momento em que se paralisou a produção, acabou que esses produtos eles seguiram sendo comercializados, vendidos e os estoques foram reduzindo. Lembrem que nós temos muitas empresas que trabalham com o sistema Lean de produção. O que é o sistema Lean? Estoque zero. Se eu produzo num determinado período, por exemplo, 30 dias, no mês, o que eu vou vender durante o mês, e eu não acabo não gerando esse estoque em função da própria concepção do sistema produtivo das indústrias,
e muitas indústrias no Brasil adotam o sistema Lean, que é o conhecido sistema Toyota de produção, que é um sistema enxuto, né? Lean quer dizer enxuto, onde eu não tenho estoque de matéria-prima nem de insumos, que é o just in time, que é à medida em que eu vou produzindo a matéria-prima, eu vou comprando matéria-prima, e essa matéria-prima ela já ingressa direto no processamento da indústria, bem como eu não tenho estoque dentro da minha indústria de produtos acabados. Ou seja, eu vou produzindo à medida em que a demanda, em que eu vou suprindo a demanda. Eu não tenho estoque, nem da cadeia de abastecimento, nem na cadeia de distribuição, nem para trás, nem para frente. Eu não tenho, a indústria não tem, o sistema Lean ele não prevê isso. Quando eu não prevejo isso, como é que eu vou atender o mercado, sendo que eu tenho paralisação na minha produção? Isso gera um atraso muito grande e consequentemente, quando retoma-se a produção, eu vou ter um intervalo onde eu não tenho produto, eu tenho escassez desse produto no mercado. Então, eu tenho uma matéria-prima com valor que foi às alturas agora com a pandemia. Eu tenho uma mão de obra que não é qualificada, que já foi anunciado ali no exemplo anterior, que é aquela matéria, inclusive, deixa eu ver a data aqui. Não tem a data da matéria, mas ela é bem recente a matéria. Não saberia dizer para vocês a data, mas ela é bem recente, inclusive. E ao mesmo tempo, não só a questão disso, é atender a demanda, né? É de fato conseguir produzir, voltar a produzir normalmente. E vejam que no ambiente da pandemia eu tenho funcionários que estão de licença à saúde porque estão com a Covid-19. Tem que ter o controle, o fluxo dessas pessoas para acabar não havendo uma contaminação geral dentro do chão de fábrica, dentro da indústria. Então, é uma série de coisas que a empresa está emitindo sinal. Ela está emitindo sinal, olha, a matéria-prima está muito cara, eu não tô conseguindo, não vou conseguir atender a demanda suficiente do mercado. Eu tenho falta de insumos, além dela estar cara, eu tenho escassez. Então, uma série de problemas que a indústria está anunciando e já faz algum tempo, certo? Esses são sinais de mercado, não? São explicações e discussões que a indústria está fazendo sobre ela mesma, a público. Depois, nós temos ainda como sinal de mercado as táticas do concorrente relativas ao que poderiam ter feito. Então, este sinal ele está relacionado ao que um concorrente possivelmente poderia ter escolhido fazer. E isso está relacionado aos preços, aos níveis de publicidade efetivamente adotados, o volume dos aumentos da capacidade e as características dos produtos adotados. Tudo isso contém importantes sinais sobre as motivações, ou seja, essas táticas elas estão associadas a, será que eu poderia ter aplicado um preço a maior do que eu estou praticando? Será que teria vendido? Então, são táticas que acabam servindo muito mais para reflexão da própria empresa. Então, na medida em que as escolhas, né, das variáveis estratégicas forem as piores que poderiam ter sido tomadas em relação aos danos causados às outras empresas, este é um forte sinal agressivo, ou seja, eu tenho que analisar as medidas que eu estou tomando em relação às outras, em relação ao impacto que tem sobre as outras empresas concorrentes. Se esse é um sinal forte e causou impacto negativo sobre essas empresas, então é um forte sinal que essa empresa tem sobre a agressividade dela em relação ao mercado. Certo? Já se esse sinal ele foi mais brando, ele foi mais leve, ele anuncia potencialmente uma conciliação dessa empresa com as demais empresas. Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Ele pode anunciar que essa empresa ela tem um posicionamento agressivo em relação ao mercado, como, por exemplo, baixa de preço dos produtos. Isso é um sinal agressivo em relação aos outros concorrentes. Já se eu tenho um preço que entra na média dos outros preços, dos concorrentes diretos, eu estou emitindo um sinal de conciliação com essas empresas, certo? A gente vai ver exemplos agora como é que funciona. Aqui a gente tem a tática de uma marca, que é a Geonesse, eu não sei se é Ruanesse a pronúncia ou se é Geonesse, mas a marca ela poderia ingressar no Brasil praticando o seu preço de mercado, que é um preço de alto padrão, de alta tecnologia, de implementação de produtos, cosméticos, mas ela não fez isso. Devido à tecnologia dos produtos, né, ela poderia aplicar esse preço padrão que eles têm, que é um preço considerável.
Entretanto, optou por se comportar de uma maneira inconsistente com o seu próprio interesse, ou seja, baixando os preços em 50%, dando sinais implícitos de conciliação com o mercado interno, ou seja, ela está ingressando no mercado do brasileiro. Ali diz, marca de cosméticos de luxo reduz preços no Brasil em até 50%. Então, ela está estabelecendo uma relação, ela está emitindo sinais de conciliação com o mercado. Esse preço, ele não é só para o cliente, não é só porque a empresa tem excesso de produtos na prateleira. Também pode ser? Também pode ser. Mas ela também emite sinais de conciliação com as demais marcas de produtos de cosméticos brasileiros. Ou, pode não ser brasileiro, pode ser importado também, mas que vende no comércio brasileiro. Porque aí elas passam a praticar praticamente a oferecer opções de consumo para os clientes, mas ao mesmo tempo disputar um mercado de forma mais razoável. Certo, pessoal? Então, ali também dizem que a Junesse, empresa norte-americana de produtos rejuvenescedores, tem uma nova estratégia para sua orientação, para sua operação brasileira, cortar os preços até pela metade. Até mesmo as empresas praticam muito isso, não só para angariar clientes, mas também para criar espaço no mercado. Né? No momento em que eu torno meu produto mais popular, eu crio um espaço, eu divido o espaço no mercado. As outras empresas gostam? Claro que não. Mas eu também não entro de maneira incisiva no mercado, tá? Então, é uma estratégia. Exemplo, Tati, até mesmo de passar despercebido, é uma estratégia até mesmo de passar despercebido. Eu posso dar um exemplo para vocês de um leite condensado que ingressou no mercado há uns 8 anos, mais ou menos, que é a marca Frimeza. Ninguém te é uma marca do Paraná. E até então não tinha, era uma marca, e ele entrou com um preço assim, eu lembro que na época uma caixa de leite condensado era em torno de 3,50, 3,60. E isso eu entendo bem, pessoal, porque eu trabalho com isso. E eu digo para vocês que isso há uns 8 anos atrás, mas com certeza uns 8, 9 anos atrás. E eles começaram com a venda desse produto, só que eles colocaram o preço lá embaixo. Aí o preço normal era 3,50 e esse preço era 2,70. Isso era uma estratégia conciliatória? Não. Eles não queriam conciliar o preço deles, senão eles teriam colocado o preço de mercado. Eles adotaram uma estratégia agressiva, colocaram um preço mais que 10%, 20% abaixo do preço das marcas em geral. E aí, quando eu falo de marcas em geral, eu não estou falando da Leite Moça, por exemplo, que hoje em dia é uma lata comum de leite condensado comum, que não é moça, digamos assim, né? É em torno de R$ 6. Já o moça tá 9, 8, 9 reais. Então, ele é bem mais caro, tá? Bom, ainda falando sobre as táticas de concorrentes relativas ao que poderiam ter feito, a gente tem esse molho, que é chamado sriracha, que é um molho bem famoso, assim, para quem assiste canais de televisão de culinária, aquele Food Network, canais de culinária em geral. Ou programas, até mesmo MasterChef, programas de culinária vão ver que esse molho sriracha, ele é bem difundido no mundo inteiro da culinária. Então, esse icônico molho apimentado, ele é um molho de pimenta, tá? Ele está em evidência há muitos anos, mas a popular marca do molho picante tem cerca de 80 seguidores no Pinterest. E até 2014 não tinha uma página no Facebook ou um site atualizado. Ou seja, esse molho, ele não entra, ele não faz marketing. E lembram ali que uma das características e táticas dos concorrentes é investir mais ou menos em marketing? Também. Então, essa é uma forma, não é só o preço final do produto, mas também uma forma de estar inserido no mercado e estabelecer uma relação conciliatória com os produtos que já existem. Ou agressiva, fazendo muito marketing em cima da marca. Esse molho vende muito, é extremamente difundido no mundo todo. Mas não existe marketing sobre ele, não existe uma página no Facebook, até 2014 não tinha. Então, eles não fazem questão do marketing para esse tipo de produto, em função da maneira como eles querem se posicionar no mercado. E aí eu trouxe uma frase ali, né, que é, na verdade, um parágrafo ali, que leve a qualidade a sério e aproveite toda a publicidade grátis que conseguir. Seja razoável, evidentemente. Além disso, apresente sua marca para as pessoas certas logo no começo. O Sriracha primeiro pegou fogo com os chefes que mais conheciam molhos de pimenta. Assim que se apaixonaram pela qualidade indiscutível, eles tiveram o prazer de apresentar a novidade para os outros, para o mundo, na verdade. Eu conheço o molho Sriracha por assistir programas de culinária.
E aí eu vi realmente, assim, acabei... Já sabia também a questão de que eles não praticam marketing específico do produto em si. Isso é uma estratégia que a empresa tem, né? De não entrar sentando a sola do sapato, como se diz, né? Eles fazem parte do mercado, eles têm o produto deles, mas eles vão... E a propaganda, eles deixaram muito mais o marketing boca a boca do que propriamente uma propaganda específica em si, como, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela pratica um marketing agressivo em relação às outras, principalmente em relação à Pepsi. E, digamos, é recíproco, né? A Pepsi também pratica um marketing super pesado em relação à Coca-Cola. Então, é marketing, na verdade, meio que cruzado ali, né? É marketing... marketing cruzado que eles fazem, né? Muita propaganda em função de um querer acabar com a marca do outro. Ambas são fortes. Mas esse não é o objetivo do molho Sriracha. Ele não faz marketing, tá? Então, essa também é uma tática do concorrente relativa ao que eles poderiam ter feito, que era o marketing, eles não fizeram, por uma opção própria. Ainda dentro dos tipos, né, pessoal, de sinais de mercado, nós temos a maneira como as mudanças estratégicas são postas em práticas no início. Eu posso ter a maneira 1 ou a maneira 2. Qual é a maneira 1? É um novo produto de um concorrente ser introduzido inicialmente em um mercado periférico, ou seja, eu tenho a minha marca de iogurte, ela é uma marca nova, mas eu vou inserir ela no mercado junto com todas as outras. É mais um produto na prateleira. E isso serve para qualquer marca, para qualquer produto. Pode ser arroz, pode ser feijão, pode ser açúcar, pode ser polenta, pode ser farinha. Ela vai na onda, ela é um produto de consumo em massa. Então, eu vou colocar ele ali e aí vou deixar que aconteça naturalmente. Já a maneira 2 é que ele pode ser vendido de uma maneira mais agressiva para os clientes mais importantes dos seus rivais, ou seja, eu quero dar destaque para minha marca, para o meu produto, então eu vou colocar uma vendedora, vou fazer uma degustação no ponto de venda. Isso é uma maneira agressiva de eu abordar os clientes. E isso aí coloquei de iogurte, mas nós temos vários produtos, bolachinha recheada, bolachinha, marcas de bolacha, seja ela bolacha salgada, bolacha doce. É, eu tenho visto muito azeite de oliva no supermercado também, degustação de azeite de oliva, e assim, ou frios, presunto, marcas de presunto, marcas de embutidos, né? Presunto, queijo, mortadela, essas coisas, salsicha. Tenho visto também, é bastante evidente esse tipo de degustação. Então, isso é uma maneira mais agressiva de eu abordar o meu cliente. Não, eu simplesmente não insiro o meu produto e deixo com que ele se desenvolva sozinho no mercado. Eu forço o consumo desse produto. Essa é uma maneira, né, de mudanças estratégicas postas em prática de início. Eu estou falando em situações em que a gente está inserindo o produto no mercado. Ainda também, né, outro exemplo de maneira como as mudanças estratégicas são postas em práticas de início, nós temos ali o exemplo da marca Unilever, tá? Ela pode atender o mercado da maneira 1 ou da maneira 2. A maneira 1 é quando ela faz uma alteração de preços que pode ser feita inicialmente em produtos que representam o núcleo da linha de produtos de um concorrente. Ou ela pode fazer da maneira 2, que é a alteração de preços, que as alterações de preços elas podem ser primeiramente efetuadas em produtos ou em segmentos de mercado onde o concorrente não tenha grande interesse. Ou seja, eu posso trabalhar com o preço de uma linha de produtos inteira. E aqui nós temos ambos os exemplos são produtos da Unilever. Aí a Unilever ela pode pegar toda a linha de higiene, seja ela sabonete, seja ela desodorante, creme dental, escova de dente, shampoo, creme, condicionador, seja ele uma linha infantil, que ele tem Baby Dove, seja ele uma linha adulta, sabonete já falei. Ou ela pode pegar toda essa linha e trabalhar os preços, né, inicialmente, para inserir essa linha no mercado e baixar preço. Ou ela pode trabalhar somente um segmento dessa linha. E aí ela pode pegar a linha Dove, por exemplo, e trabalhar os preços da linha Dove para inserir um novo produto no mercado da linha Dove. Certo? Ali vocês vejam que a gente tem Dove, tem Lux, tem Suave, tem Seda, tem Clear, tem Axe, né, que fala Axe, tem Tresemme. Então, todos esses produtos são Unilever. Ela pode fazer uma campanha para a inserção desses produtos no mercado, né, em prática de início
de todos eles, ou pegar somente uma linha. Aí vai pegar a linha Dove, produtos Dove, e então trabalhar o preço nessas linhas, certo? Que mais? Ah, e depois também tem um bem interessante, pessoal, que é esse aqui, ó. Que são a maneira um ou a maneira 2, né? É um movimento que pode ser feito à época normal do ano para ajustes deste tipo. E aí eu tenho o exemplo dos panetones. Se vocês perceberem no supermercado, a gente tem uma onda não, mas é uma tendência de consumir panetone o ano todo. Prestem atenção, se vocês forem no mercado, ali no Rig, tem panetone. Se vocês forem no Big, tem uma ilha de panetones também. Então, normalmente, os mercados, eles estão, algo que era tão sazonal, que era só a época de final de ano, eles estão incrementando, porque talvez pelo consumo, pela demanda, não sei justificar por quê. Mas existe essa tendência de consumo de panetone, que era um produto sazonal específico, em ocasiões que não são usuais, ou seja, todo ano, não só na época das festas de fim de ano, né? Então, estes são apenas alguns exemplos de como a maneira pela qual quase todas as mudanças estratégicas são implementadas. Pode ajudar a diferenciar o desejo de um concorrente de impor uma penalidade do seu desejo de fazer o movimento para o bem da indústria como um todo. Então, eu posso trabalhar de diferentes maneiras, né, a inserção dos meus produtos no mercado. Posso adotar uma estratégia agressiva ou posso adotar uma estratégia um pouco mais conciliatória, não dentro do contexto do exemplo anterior, mas dentro de diferentes maneiras de abordagem dessa prática de início de produtos. Certo, pessoal? Ainda dentro desse contexto, nós temos a divergência de metas anteriores. O que é isso? Se a produção de um concorrente historicamente restringiu seu limite superior do espectro de produtos, a introdução de um novo produto, né, significativamente inferior, é uma indagação de um realinhamento potencial nas metas ou nas posições. Então, aqui, ó, esse desenho que tem aqui, ele é um espectro, ou seja, ele mede digamos que ele mede. Esse desenho eu baixei na internet, tá? Ele não é especificamente de um exemplo de produtos específicos. Mas é mais para a gente ter uma ideia de como as empresas elas medem a sua participação no mercado. Então, digamos que aqui é o rosa é o produto A, o laranja é o produto B, o azul é o produto C e o verde é o produto D. Eu tenho 4 tipos de produtos diferentes e eu tenho aqui a movimentação de consumo deles no mercado. Vejam que o produto A ele é extremamente consumido, ele tem bastante consumo, então o espectro dele é amplo. Já os outros produtos têm participações menores. Então, a ideia de que no momento em que eu tenho a inserção de um novo produto, concorrente direto ou indireto, eu preciso realinhar esse espectro, porque provavelmente esse novo produto ele vai consumir uma fatia do mercado que vai deixar de comprar o meu produto para comprar esse produto novo no mercado. Então, eu preciso desse realinhamento, então, desse reposicionamento do meu produto no mercado e entender como isso acontece. E como as pessoas deixam de consumir o meu produto para consumir os novos. Isso acontece, um exemplo bem claro, é a questão da Havaianas versus a sandália Ipanema, né, onde nós temos um consumo muito maior da sandália Ipanema do que da Havaiana, embora a marca Havaiana seja muito mais forte, muito mais difundida mundialmente. Mas quem vende mais, 4 milhões de sandálias a mais, é a Ipanema, e não a Havaianas. Aí a Havaianas ali lá atrás, né, a marca de 21 milhões de pares de Havaianas, são exportados anualmente pela marca, né, Alpargatas, e já a Ipanema, ela exporta para mais de 60 países, 25 milhões. Ela vende muito mais do que a própria Havaiana. Então, isso é uma coisa bem interessante nós analisarmos no mercado, né? A partir do momento em que eu só tinha Havaianas, ela era número 1, só consumia Havaianas. A partir do momento em que entrou a Ipanema, com sandálias muito mais abrasileiradas, com conceito mais específico de produto desenvolvido, as pessoas acabaram migrando para esse produto, em específico, em função das especificidades mesmo do produto. Então é bem interessante nós observarmos a inserção de novos produtos no mercado e como elas acabam impactando nos outros produtos. Não é um produto substituto. A Ipanema não é um produto substituto. É um produto concorrente direto.
da Havaianas. E como é que isso aconteceu? Porque quem chegou primeiro no mercado foi a Havaianas. Então, vejam que hoje quem vende mais é a Ipanema. Então, isso pode acontecer, mesmo no mercado extremamente consolidado como da marca da Alpargatas. Tá, pessoal? Também ainda, né, com relação à divergência de metas anteriores, estes sinais eles devem conduzir a um período de intensa atenção aos sinais e análise da concorrência. Um movimento que diverge das normas da indústria é, em geral, um sinal agressivo, ou seja, contrapõe os parâmetros até então estabelecidos, que foi o que aconteceu ali naquele exemplo, né, da Havaianas. Isso. Foi o que aconteceu aqui da Havaianas. A Havaianas vendia muito bem, obrigada, até que chegou uma marca que trouxe um novo conceito de produto, embora a funcionalidade do produto seja a mesma. E acabou tomando o mercado da Havaianas, certo? Acho que esse slide está ao contrário, o exemplo da Havaianas tem que ser o último. Depois ainda, pessoal, sobre divergência dos precedentes da indústria, aí aqui é quando uma indústria, normalmente, ela não segue o caminho tradicional. Ela está emitindo um sinal porque, bom, se ela não está seguindo o caminho tradicional, alguma coisa tem de diferente nesse mercado. Então, aí é que passa a se investigar o que, que é. Então, o exemplo é o quê? Os exemplos, eles incluem desconto para produtos para os quais nunca foi dado um desconto na indústria, e a construção de fábrica em uma área geográfica inteiramente nova ou em um novo país. Então, aqui eu tenho, tipo, por exemplo, eu tenho dois exemplos, né? Que é esse tipo de planejamento pode denotar novas perspectivas de mercado, no caso da construção de indústrias, né? Por exemplo, a gente não tem aqui uma aptidão para a indústria na nossa cidade de Santana do Livramento, nem na região. Mas aí vem uma indústria lá setor calçadista. Essa indústria, provavelmente, ela está identificando uma potencialidade da região, que é, por exemplo, o couro, fabricação de couro, porque ela quer trabalhar sapatos de couro. Então, ela está vindo para uma região produtora fortemente da pecuária, onde ela talvez consiga estabelecer uma relação de cadeia de suprimentos forte e com um baixo preço. Talvez ela procure esse. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Na verdade, estou dando um exemplo aqui. Isso não é percebido pela indústria como um todo, mas uma empresa percebeu e ela fez esse movimento de vir para cá. Isso emite um sinal para as outras empresas de divergência dos precedentes da indústria. Por quê? Eles vão pensar, essa pessoa é louca, essa indústria é louca. Ele está indo para lá, aquele fim de mundo, vai gastar horrores com, com frete, né? Com frete, porque precisa de deslocar os produtos produzidos. Vai gastar horrores com frete, é muito longe, não tem qualidade de mão de obra, né, qualificada. Bom, mas alguma coisa, alguma potencialidade tem. Senão essa indústria não estaria vindo para cá. Então ela está dando um sinal de que ali naquela localização geográfica tem algum potencial que pode ser aproveitado por essa indústria. Já com relação ali ao primeiro exemplo, né, que ele deu, que são os descontos a produtos que nunca antes foi dado desconto, é porque existe ou um fim da linha, né, de produção desse produto, ou porque existe uma tendência de mercado que vai trazer uma nova perspectiva de produtos. Então, esse tipo de desconto pode denotar excesso de matéria-prima, também é um exemplo, ou fim de linha de produção de algum determinado tipo de produto. Não é comum, né? Então, é somente em situações extremas que se dá desconto, nesse caso. Ainda, pessoal, eu prometo que já vai acabar, nem sei quanto tempo de aula vai. Nós temos a defesa cruzada como tipo de sinal de mercado. O que é a defesa cruzada? É quando uma empresa ela inicia um movimento em uma área e o concorrente responde em uma área diferente com outro movimento que afeta a empresa que se moveu inicialmente. A situação pode ser chamada de defesa cruzada. E aqui eu trouxe um exemplo super real e contemporâneo, que é o TikTok versus o Instagram, onde não, acho que tinha outro slide sobre isso. Onde o TikTok aconteceu, né, com seus microvídeos, e as pessoas começaram a difundir isso na internet fortemente, e aí o Instagram, como defesa cruzada, como forma de se defender dessa ferramenta e não sucumbir, né, ao TikTok, e criou o Reels, que é os videozinhos do Instagram, muito semelhantes à ferramenta do TikTok, mas com a marca do Instagram, certo? Com a marca do Facebook, na verdade, né? Que é o dono de tudo.
Ainda nesse exemplo de defesa cruzada, a gente tem a John Deere, que ela entrou a John Deere versus a CAT, que é a Caterpillar, tá? É John Deere versus a Caterpillar. Então, a John Deere ela entrou na indústria de terraplanagem no final da década de 50 com uma estratégia similar à Caterpillar. Na década de 80, a Deere basicamente eram os mesmos produtos, mas não atendiam aos mesmos mercados, porque a Caterpillar ela tinha até então, né, na década de 50, uma atenção ao mercado muito mais voltada a utensílios, não especificamente para o que ela é hoje, que ela fabrica máquinas, implementos, equipamentos, e sim muito mais a roupa, a bota, a utensílios, por exemplo, roupa para trabalhar com a apicultura, esse tipo de equipamentos, de utensílios para trabalhar no setor agrícola. Já a John Deere, ela trabalhava muito mais fortemente com maquinário e implementos. Ou seja, maquinário e implemento é, por exemplo, uma roçadeira que vou colocar num trator, uma lâmina. São equipamentos que eu agrego às minhas máquinas, certo? Então, cada uma nessa época tinha a sua especificidade, trabalhava com seus produtos. Só que aí, na década de 80, a John Deere ela ingressou com maior intensidade em alguns mercados que eram de predominância da Caterpillar. E a Caterpillar, por sua vez, planejou e penetrou na indústria de equipamentos agrícolas, onde a John Deere era mais forte. Então, aí, nessa estratégia de defesa cruzada, uma ocupou o espaço que a outra ocupava até então, e aí ambas viraram o que a gente conhece hoje, que são grandes indústrias, empresas, né, de implementos agrícolas, máquinas, equipamentos e utensílios. Ambas viraram mesmo tipo de empresa, né, ao longo dos anos. Que é bem interessante observar essas movimentações, né, para ver como as empresas elas foram aderindo ao mercado, elas não começaram do nada fazendo tudo. Elas foram ao longo do tempo implementando diversos produtos e processos nas suas indústrias até chegarem ao que são hoje. E aí tem um exemplo clássico, né? Já tinha dado ali anteriormente, da Coca-Cola contra a Pepsi, que é um exemplo clássico de defesa cruzada. E aí, aqui eu tenho primeiro uma propaganda da Pepsi que fantasiou uma latinha de Pepsi para o Halloween. Ou seja, a capa de Coca-Cola é uma capa de monstro. Aí ela colocou esse desenho aqui, né? Essa capa querendo dizer que a Coca-Cola era algo ruim, era algo assustador. Já a Coca-Cola, por sua vez, fez uma propaganda utilizando a mesma foto, mas dizendo que era uma capa de super-herói. E aí ela colocou: todo mundo quer ser um super-herói, quer ser um herói. Todo mundo quer ser um herói. E aí, como querendo dizer que a Pepsi tem o sonho de ser um super-herói, de vestir a capa da Coca-Cola. Então, é uma vida de defesa cruzada entre a Coca-Cola e a Pepsi. Inclusive, eu coloquei esse link aqui para vocês, que traz diversos. É 7 minutos, tá? Mas vale a pena assistir. É, traz propagandas cruzadas e defesa cruzada da Coca-Cola e da Pepsi. São muito interessantes. Eu vou colocar duas para vocês, para rodar aqui agora para vocês. Vamos ver se abre aqui. A minha internet, ela não funciona direito quando está funcionando o Zoom. Então eu nem vou. Eu coloquei o link lá para vocês do vídeo, tá? No Moodle. Vocês podem assistir, é bem interessante de vocês observarem, porque sempre quando a Coca-Cola fazia uma propaganda, a Pepsi fazia outra, né, em contrapartida, para defender, era defesa cruzada, né? Em contrapartida para se defender. Então, é bem interessante observar, porque são muitas propagandas. E normalmente elas são propagandas que não foram vinculadas mundialmente, e sim mais localizadas onde tem esse tipo nos Estados Unidos, né? Que é onde tem essa concorrência muito mais acirrada entre a Pepsi e a Cola, mas a Pepsi e a Coca. Mas é bem interessante vocês olharem, tá, pessoal? Até para vocês observarem que isso existe de fato e acontece entre as indústrias. Que mais? E também nós temos a marca resposta. O que é a marca resposta? Deixa eu ver quantos slides tem mais aqui, pessoal.
Não tem muitos mais. Estava preocupado, senão fica muito comprida a aula. Mas eu tenho que explicar, não adianta, né? Tem que falar um pouquinho sobre cada um deles. Aí, dentro da marca resposta, a gente tem também a Coca-Cola, né? Como sempre, a Coca-Cola não pode ficar quieta, ela precisa sempre aparecer no mercado. E a marca resposta é quando uma empresa ameaçada ou potencialmente ameaçada por outra pode introduzir uma marca que tenha o efeito, quer isso seja a única motivação da marca ou não, de punir ou ameaçar punir a fonte da ameaça. Um exemplo claríssimo, né? Na década de 70, a Coca-Cola ela cria uma nova marca denominada Mr. Pibb, que é essa aqui, a primeira, cujo sabor se assemelhava muito a Dr. Pepper, uma marca que estava ganhando no mercado. É essa marca aqui, então, a Dr. Pepper, que existe até hoje, Dr. Pepper, tá? Ela pertence a Schweppes, que é uma marca que não é da Coca, mas, se eu não me engano, eles compraram. A Coca comprou o direito de vender a Dr. Pepper. Ela não satisfeita só em fazer um refrigerante semelhante, se eu não me engano, não me lembro agora a data, mas faz uns anos já, faz uns 30 anos mais ou menos, ela adquiriu a, o direito de explorar a marca Dr. Pepper no mundo, menos nos Estados Unidos. Tá? Porque aí lá nos Estados Unidos ela é da marca Schweppes. Schweppes ou Schwepper, uma coisa assim. Então, pessoal, aqui a marca resposta é quando a empresa se sente ameaçada e lança um produto muito semelhante ou muito parecido para concorrer diretamente, tá? Então, aqui foi um recado, digamos assim, da Coca dizendo, olha, eu consigo produzir o refrigerante que tu produz e eu consigo distribuir ele, não preciso que a tua marca exista. Tu está concorrendo, está sendo uma ameaça para minha empresa. Então, em contrapartida, eu vou te dar uma marca resposta. E assim, pessoal, nós temos diversos exemplos, como, por exemplo, a marca resposta, né, pode ser entendida como advertências ou intimidações ou como tropas de choque para absorver o ímpeto de um ataque competitivo. A exemplo aqui, a Ford e a Chevrolet, elas lançaram na década de 60 suas versões de uma picape. Mercado que até então era dominado pela Toyota e pela Mitsubishi. Então, aqui tem um exemplo da Hilux, da Toyota, que veio primeiro, que dominava o mercado até então. E aí depois a gente tem a Ford Ranger e a S10 da Chevrolet, que são marcas que foram lançadas lá na década de 60. Claro que né, no modelo dos anos 60. Mas que até então não tinham esse interesse de produzir picapes. Mas acabaram por se sentindo coagidas ou ameaçadas pela Hilux, pela dominância da Hilux, da Toyota, e acabaram fazendo as suas próprias versões de uma picape. Tá? Então, também em função de uma marca resposta. Também, pessoal, dentro desse contexto da marca resposta, a gente tem ali 3 marcas bem interessantes, né, no Brasil, que é a Copenhagen, a Cacau Show e a Brasil Cacau Chocolates. Então, normalmente são introduzidas como um pequeno impulso, né, ou apoio antes antes que qualquer ataque sério ocorra, servindo assim como advertência. Marcas respostas também podem servir ou ser usadas como armas ofensivas em uma campanha mais ampla. E aqui a gente tem 3 produtos. A gente tem a concorrência direta das marcas em si, mas elas foram surgindo naturalmente, não foram uma marca resposta. Já os produtos, sim, eles podem surgir como marcas resposta. Então, a gente tem ali a Copenhagen, que é uma marca bem mais antiga, é a primeira, e que lançou aquele docinho ali, aquele chocolate chamado Duo, que é um marshmallow coberto de chocolate com uma barrinha de waffle embaixo, para sustentar esse chocolate, tá? Aqui a gente chama de. Aqui tem a marca de Rivera, tem esse chocolate. Eu não lembro o nome agora, mas tem, é super conhecido. Aí, por sua vez, a Cacau Show, que veio primeiro, lançou o Dinda, lançou o Monte Belo, que é o recheio também de maracujá, igual da Copenhague, tá? Mas da marca Cacau Show, lançou o Monte Belo. Aí a Brasil Cacau, que veio depois e por último, lançou o Dinda, também, tá? Com recheio de marshmallow ali. Então, vejam que são produtos semelhantes que provavelmente surgiram a partir de marcas respostas. A Copenhagen tem o Duo, tem que fazer algo parecido, vou fazer o Monte Belo. Aí a Brasil Cacau fez o Dinda também na sua versão, tá? Então, essas também são questões de produtos resposta, né? Que também podem ser extremamente semelhantes uns dos outros. Dentro desses sinais de mercado, pessoal, nós temos também os processos antitrust privados. O que são os processos antitrust privados?
Se uma empresa propõe ou uma tática proteladora, uma ação privada em desafio a um concorrente, isso pode ser tomado como um sinal de insatisfação, em alguns casos, como aborrecimento ou uma tática proteladora. Ou seja, os processos privados são basicamente iguais às defesas cruzadas. Tá? O processo ele pode significar vocês foram longe demais dessa vez e é melhor recuar, sem assumir os riscos que acompanhariam uma confrontação direta de mercado. Aí vamos entender um pouco o que é isso, tá? Processos antitrust privados, que são basicamente iguais às defesas cruzadas. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, para empresas grandes acionando empresas menores, processos antitrustes privados podem ser meios levemente dissimulados de infligir penalidades. Vocês lembram do caso daquela vez que o Rig começou a trocar farpas com o hipermercado Big, e aí eles faziam compras, por exemplo, o Big ia lá, mandava o funcionário no Rig fazer uma compra de determinado produto, por exemplo, de arroz, de feijão, e aí eles colocavam, aí o funcionário ia lá no Big com um cupom fiscal e colava o cupom fiscal na gôndola do correspondente ao produto que eles tinham comprado no Rig, para mostrar que no Big era mais barato. Já o Rig, por sua vez, quando ficou sabendo da história, foi lá no Big, comprou o produto, foi lá e adicionou o cupom fiscal no Big, na gôndola do seu supermercado, né, do Rig, para mostrar que o produto também era mais barato. Então ficou essa guerra e ficou um tempo, acho que foi 1 ou 2 meses, eles ficaram fazendo isso, foi bem constrangedor até, foi bem estranho. Então, eles estavam tentando o quê? Não era nem dissimulado, porque era explícito, né? Infligir penalidades uma empresa a outra. E até não sei qual foi o desfecho, se foi judicial ou não, simplesmente eles resolveram apaziguar a situação de uma maneira mais informal, mas isso pode ocasionar ações legais, tá? Que vão implicar em custos para essas empresas. Então, isso acredito até que tenha acabado numa boa, mas a princípio, isso poderia ter sido acionado judicialmente e acarretar em danos, né? Não só morais, quanto de custos para as empresas. Certo, pessoal? Esse é um exemplo, então, de processos antitrust privados, que também pode ser entendido como defesa cruzada, mas aí é em um outro contexto, não em termos de produtos em si, mas de outras ações dentro das organizações, tá? No caso ali da defesa cruzada, é em termos de produtos específicos, tá? Como a gente viu aqui, produtos específicos. Já nos processos antitrustes, são ações desenvolvidas pelas organizações, mas também é em termos de defesa cruzada, tá? Certo, pessoal? Era isso por hoje, então. Muito obrigada e até a nossa próxima aula, hein?